Fala, amigos do canal. Aqui é o Marcelo do canal Futnet Club. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o incidente entre Pedro e o preparador físico do Flamengo. Vamos mostrar a repercussão na imprensa argentina e mostrar as estatísticas do jogador no comando de Sampaoli, além de fazer uma comparação com os outros atletas. Dá uma olhada aí, fique com a gente. A vitória do Flamengo por 2-1 sobre o Atlético Mineiro na noite do último sábado foi completamente ofuscada pela polêmica envolvendo o atacante Pedro e o preparador físico Pablo Fernandes, da comissão técnica de Jorge Sampaoli. O jogador Pedro do Flamengo foi agredido pelo preparador físico Pablo Fernandes após o confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro. O incidente provocou repercussão negativa em imprensa internacional, principalmente na imprensa argentina, que não deixou de relembrar um episódio anterior envolvendo o mesmo preparador físico, quando ele atingiu com um soco um torcedor que teria invadido o gramado durante uma partida na França. Outra manchete do Olhar da Argentina: demitiram o preparador físico de Sampaoli pelo soco a Pedro, em Pedro. Falou o ajudante de Sampaoli após o escândalo com o jogador do Flamengo, abre aspas, reagir da pior forma. Das punições. O preparador físico Pablo Fernandes foi demitido do clube. Pedro teve multa de 5% do salário por não aquecer e foi suspenso do jogo na Libertadores contra o Olímpia por não ter comparecido ao treino de segunda-feira. O jogador volta a ser titular contra o Cuiabá, já que Gabigol está suspenso no Campeonato Brasileiro após o terceiro cartão amarelo. Antes das estatísticas, peço que você dê um like nesse vídeo. Se ainda não for inscrito, se inscreve aí no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo nos dando aquela força. Obrigado. Vamos ver rapidamente essa fala do Mauro César na Jovem Pan Esportes. Créditos aí ao canal Jovem Pan Esportes, o link na descrição. Vamos ouvir aí rapidamente. Quem vai pagar isso? Alguém vai pagar? Então vai ficar lá, vai jogar, tentar seguir o que o técnico pede, que há muitos relatos de que internamente até alguns jogadores ficam meio incomodados porque ele não estaria muitas vezes disposto a executar tudo aquilo que é pedido. Existe uma situação muito clara, o Bruno falou da maneira como joga o São Paulo. O Sampaoli, ele também gosta que os times dele trabalhem muito sem a bola, pressionando a saída do adversário. O Pedro, inclusive, até ele se esforçou em alguns jogos recentes a fazer esse papel, até melhorou, chegou a roubar a bola, que gerou jogada de gol. E o que se fala também nos bastidores é que nem sempre o Pedro demonstra todo esse afinco, não está muito satisfeito, e alguns colegas também não gostam disso. O Vamp falou muito bem que o fim de semana é uma lenda essa história, os jogadores ficam todos unidos. Não é bem assim, o jogador tem disputa por posição, tem jogador que gosta do jogador, tem jogador que não gosta do jogador, não é assim que funciona. Todos fecharam com ele na agressão, óbvio, todo mundo não poderia ser diferente. O cara tomou um soco na cara. Agora, com relação ao comportamento, conduta, alguém acha mesmo que os outros jogadores acham o máximo o jogador que fica na reserva e reclama. Pouca gente vai ser titular absoluto no Flamengo. Então, quem for jogar tem que ter noção disso. Ele deveria ter essa noção quando ele veio para o Brasil, voltou para o Brasil. Ele fez 4 jogos na Fiorentina, foi reserva, jogou 59 minutos, foi meio que resgatado pelo Flamengo quando ele veio emprestado para o Brasil em 2020, começo do ano. Jorge Jesus era o técnico. Antes, o Flamengo tentou o Balotelli, que não foi contratado, não houve acordo, e era o que? O português queria um homem de área, um cara de referência para ter uma diversidade de jogo, porque ele não tinha esse cara. O Lincoln era o centroavante, que era o garoto da base, que não tinha tecnicamente esse nível e foi até para o Japão. Então, foram buscar o Pedro, para quê? Não é para barrar o Gabigol, barrar o Pedro, o Bruno Henrique. É para compor, para ter uma opção. Ele chegou com esse papel, ele sabia disso. E o Bruno Henrique e o Gabigol já eram os caras do título da Libertadores do Brasileiro, já era a dupla consagrada, quando ele desembarcou no Rio de Janeiro. Ele passou a ser jogador do Flamengo, que ele se valorizou nesse período, porque ele sai de lá em baixa, porque o Vicente Montella, que era o técnico, não o escalava. Foram 4 jogos,
um empate, 3 derrotas, se não me engano, 59 minutos. Foi o máximo que ele jogou na Itália, praticamente um semestre. Então, assim, ele sabia disso tudo. E hoje, se você olhar os números, eu estava vendo hoje de manhã um número bem curioso, o site GE publicou, eu fui lá esmiuçar, o tempo dele como titular, o tempo médio dele é idêntico ao tempo com o São Paulo do Dorival. 1 minuto a mais de média de tempo como titular com o São Paulo em relação ao Dorival. É curioso isso. Ele só virou titular no 3º jogo depois da lesão do Bruno Henrique. O Bruno Henrique se machuca contra o Cuiabá, tem um jogo contra o Atlético Mineiro, pelo Brasileiro, e outro pela Copa do Brasil. O Flamengo perde os dois, 2-1 em Belo Horizonte. Depois tem o jogo do inferno, que o Flamengo ganha no Maracanã. Primeiro jogo joga Vitinho, na ausência do Bruno. No outro jogo joga Arão e ele muda um pouco o sistema. No 3º jogo contra o América, no Rio, aí o Bruno Henrique está fora já, está machucado, fica parado um tempão, aí entra o Pedro. O Flamengo ganha 3-0 e aí forma a dupla com o Gabigol de vez. Que já tinha jogado, inclusive, os dois juntos com o Paulo Souza no começo do ano. A vitória contra o Goiás até foi jogada dos dois com o Mateuzinho, o Flamengo ganhou de 1-0 no Maracanã e tudo mais. Então, ele veio para brigar por posição, ciente que não seria titular absoluto. Se você olhar o elenco hoje, e isso tende a se acentuar, quem é titular absoluto do Flamengo? Me digam. Um titular intocável. Não tem, então. Agora falando em números do Pedro com Sampaoli no comando da equipe, Pedro esteve no plantel, ou seja, entre todos os jogadores titulares e reservas, por 23 vezes. Jogou 20 jogos, sendo titular em 15 partidas. Dessas 15 partidas que começou como titular, Pedro foi substituído 8 vezes, sendo uma por causa de lesão no jogo contra o Goiás no Brasileirão. Nas 20 partidas que atuou, seja como titular ou reserva, Pedro marcou 11 gols e deu uma assistência, tendo jogado 1.249 minutos. Lembrando que deve a goleada por 8-2 sobre o Maringá na Copa do Brasil, onde Pedro marcou 4 tentos. Vamos ver outros 2 principais atacantes na gestão Sampaoli. Gabigol com Sampaoli. Gabriel esteve no plantel 21 vezes e jogou os 21 jogos, marcando 9 gols e dando 2 assistências. Foi titular 20 vezes, sendo substituído em 4 jogos. Ficou em campo por 1.717 minutos. Everton Cebolinha com Sampaoli. Cebolinha esteve no plantel 27 vezes e atuou em 23 jogos, marcou 3 gols e deu 4 assistências. Foi titular 11 vezes, sendo substituído em 10 jogos. Ficou em campo por 1.057 minutos. Vimos que o Pedro jogou apenas um jogo a menos que Gabi e 5 jogos a menos como titular. Além disso, Pedro foi substituído 4 vezes a mais que Gabigol. Tudo isso resultou em 468 minutos a menos em campo a Pedro. Ele tem um gol a mais que Gabriel e uma assistência a menos. Desejamos que esse incidente fique para trás e Pedro tenha dedicação e muito sucesso em sua carreira. Obrigado por ter ficado conosco neste vídeo. Futnet Clube, curte aí!